O que você manda? Professor Modesto Carvalho. Afinal de contas, o senhor é professor mesmo ou não é professor? O Gilmar Mendes disse que o senhor não é professor, é fake. Que história é essa? Eu O já senhor... entrei. O pior é que ele falou coisas horríveis em pleno sessão do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei com um processo crime de injúria e difamação contra ele. E caiu com o Lewandowski. Pelo amor Daí, de Deus, quer dizer, daí não eu vai sair. entrei, daí eu Me diz entrei que o com, Supremo pode mentir à vontade, é isso? daí eu entrei com uma arguição de suspeição contra o Lewandowski, que eu tenho uma ação um pedido de impeachment contra ele, Lewandowski também. Daí ele disse que ele não é suspeito de coisa nenhuma, que ele não tem inimizade nenhuma, que ele É, vai ser o relator, ou seja, nunca mais nunca vai ser mais. julgado esse processo. Como é que começou esse mal-estar entre vocês, hein? Bom, não teve mal-estar nenhum. Eu realmente, diante de todos. Alô, caiu de novo. Não, Caio, não. Pode falar que eu estou ouvindo. Ah, o, o mal-estar nenhum, eu nem conheço pessoalmente, é que eu colecionei todos os crimes de responsabilidade que ele havia cometido já naquela época e, e ingressei com pedido de impeachment contra eles, como Coisa simples. cidadania minha. Né? Coisa simples. Ô, professor Carvalhosa, você é professor mesmo da USP. Então me conte o seguinte: a revista Veja acaba de divulgar áudios da mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Biar, sobre eventual depressão do casal. O senhor acha, então, que o ministro Gilmar Mendes, que os colocou de tornozeleira em casa para cumprir essa prisão que é necessária e urgente, é, está funcionando como um verdadeiro psicanalista de delinquentes? Não? O problema é que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma fábrica de habeas corpus, né? Ou seja, perdeu a legitimidade completa junto ao povo brasileiro e à sociedade brasileira, na medida em que se tornou, como falei, realmente uma fábrica de habeas corpus, ou seja, todo dia algum delinquente, algum corrupto, algum investigado, todos eles são protegidos e, coincidentemente, os habeas corpus todos caem nas mãos do Gilmar Mendes, porque deveria haver uma distribuição eletrônica no Supremo Tribunal Federal, distribuindo aos 11 Mas ele não é ministros. o provento, professor? Não é o eterno provento, nosso Gilmar? Pois é, eu sei lá, ele realmente ele julga Prevento. prevento. Ele julga tudo. É prevento do quê? Ele é prevento lá do Rio de Janeiro, Prevento do, geral brasileiro. ele é prevento geral brasileiro. Quer dizer, qualquer delinquente, sobretudo delinquentes não naturalmente preto, pobre, marginal, periférico, esse não tem Esse direito não. nenhum. Esse Pois não. é. Por que é que o... Sendo um canalha, tá certo? Um rico, sendo um político, esse não vai ser preso nunca, porque o Supremo, através do seu relator cativo, será sempre solto. Mas não é Essa só do. político, não, professor. O banqueiro também. O André Esteves também mereceu. Não Mas eu estou falando de pior do que a todos os corruptos, não é só os políticos, os que estão ligados à política, ou seja, os corruptos, os empresários que são amigos do rei. Os amigos do rei, junto com o rei e seus príncipes, que são os políticos brasileiros, corruptos que têm todas as benesses através do Supremo Tribunal Federal. Né? Esse Pois aqui é é. o problema de por que aquilo que eu falei, os poderes, José, eles só existem, as instituições e os poderes, portanto, só existem no mundo das instituições, claro, através da legitimidade. Eles têm que ser legítimos todo dia. Você sempre fala no seu programa
da mulher de César. Eles têm, todas as instituições têm que mostrar todo dia a sua imparcialidade, a sua moralidade, a sua legalidade, para obter com isso a sua legitimidade. Na medida em que um poder como o Supremo Tribunal Federal perde completamente o respeito por parte da sociedade, ele perdeu a sua legitimidade, ele não é mais respeitado. As suas decisões são todas sob suspeita, ainda que sejam decisões boas, mas em alguns casos. De modo que o trabalho do ministro Gilmar Mendes tem sido persistente no sentido de deslegitimar o Supremo Tribunal Federal perante a sociedade a quem o Supremo deveria prestar serviços na garantia da Constituição. Professor, e tem uma coisa que eu fiquei aqui meio caviloso. Como é que pode impedir uma investigação, ou no caso do André Esteves, quer dizer, anular provas que foram obtidas pela polícia? Isso também é uma forma de habeas corpus ou é uma invenção do Supremo brasileiro? É uma invenção, é uma forma de prevaricação, né, na sua decisão, e contraria todas as leis, tá certo? Ao contrariar as leis, decidia fora das leis, acima das leis, e no caso, por ser uma prevaricação praticada por um ministro do Supremo, é um crime de responsabilidade, mais um, né? Se nós formos elencar todas essas ilegalidades e inconstitucionalidades que são praticadas por esses ministros, alguns deles do Supremo, nós teríamos um verdadeiro livro preto, como diz o inglês, que o inglês tem livro branco e livro preto. O livro preto, o livro negro, aliás, da atuação do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Então, me conte uma coisa. Todos os cidadãos de bem, brasileiros de bem, esperavam muito da delação do Antônio Palocci. O senhor tem alguma ideia sobre o fato de que está havendo uma tentativa de desmoralizar completamente delações premiadas? Isso é um fenômeno brasileiro ou é um fenômeno mundial? A invenção da delação premiada está caindo por terra, no caso da delação do Palocci, que estão tentando desmoralizar porque não foram produzidas provas da delação? A delação premiada é a maneira com que, há já algumas décadas, o sistema americano de investigação e de punição dos crimes descobriu que é uma forma genial de fazer com que o criminoso tenha a sua pena diminuída e as sanções realmente menores, na medida em que ele consiga desbaratar a organização criminosa a que ele pertence. Porque o que interessa no combate ao crime é combater a organização criminosa, não é pensar alguém da organização criminosa e condená-lo. Isso é uma visão do século XIX. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que interessa é desbaratar as organizações criminosas, que são empresas criminosas, né? Com toda o seu aparato de atividades racionais e que tem que ser desmanchadas. Com isso, a polícia e a promotoria pública no mundo inteiro adotou o sistema americano, já nos anos 70, 80, de pegar e fazer a delação premiada para que haja essa possibilidade de dissolução da organização criminosa e pegar todos os chefes efetivos dessa organização. Portanto, a delação premiada é, no mundo inteiro, cada vez mais prestigiada. No Brasil, eles querem destruir a delação premiada, porque é a forma realmente de destruir o esquema de corrupção que existe claramente estabelecido dentro do poder público, não é? Então, não é só aqueles que foram condenados que querem a delação, nem os que estão sendo investigados ou acusados. Os futuros corruptos também. Porque se eu entro na política, no Brasil, a oligarquia política no Brasil tem o seguinte: eu vou entrar na política para roubar. Agora tem todo aí um sistema moderno, internacional de ligações, etc.,
que pego as minhas contas na Suíça. Quer dizer, vamos acabar com esse sistema de combate à corrupção, porque eu estou aqui para roubar. Então, há toda uma conspiração que entra o Poder Executivo, Legislativo, alguns elementos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que apoiam com esse desbaratamento do combate à corrupção, que entra, inclusive, a delação premiada. Vão acabar com a delação premiada. Mas agora tiraram a promotoria pública da delação premiada. Onde é que se viu no mundo, José, que possa haver delação premiada sem ser através dos promotores? Promotor de justiça que fez a delação premiada. Não é o próprio executivo, totalmente corrupto no Brasil há décadas, entendeu? Que vai a AGU, a não sei o quê, fazer delação premiada. Então, eu queria interromper o senhor para falar um dado do dia. O procurador José Adonis Calu, de Araújo Sá, disse que o chefe dele, aliás, o chefe do Ministério Público, Augusto Aras, pediu para ele receber um advogado chamado Frederico Assef, a pedido do Bolsonaro, e que ele ia fazer um apelo pela JBS. Ele recebeu, ele pediu a procuração e o advogado não tinha procuração, ele disse, não tem o que fazer. E depois, agora ele está revelando que o presidente ligou pessoalmente para agradecer o tratamento que ele deu àquele que ele indicou que fosse recebido. Como é que o senhor recebe, na sua autoridade, de maior autoridade do Brasil de combate à corrupção, esse tipo de fato comprometedor? Isso aí se soma toda aos fatos que já vêm sendo acumulados com a questão da conduta dos poderosos e, portanto, aí da questão do presidente da República que se desveste, se despe das suas competências e da sua próprio recato e para realmente estabelecer aí uma advocacia administrativa, de certa forma, a favor de alguém, como no caso do Assef, para defender esse frigorífico aí, entendeu? Quer dizer, é a falta completa de decoro, de compostura, de tudo que se possa imaginar que foi estabelecida diante dos fatos que você me relatou, que eu tenho lido no jornal, mas não entendi muito. Você agora que me esclareceu o que se trata. Como é que um presidente da República agradece receber alguém, ser recebido por um procurador, Zé Antônio de Araújo Sá, o Zé Adonis. Ser recebido, quer dizer, o presidente da República tem que ter um comportamento completamente isento de qualquer coisa que possa configurar uma advocacia administrativa. No caso, de certa maneira, uma pressão. Se olha aqui, eu, presidente da República, viu, Zé Adonis, eu estou interessado nesse caso, você entendeu? Ele foi aí como um verdadeiro delegado meu, eu estou interessado nisso, sabe? É uma forma de dizer. Portanto, é um abuso de poder, é um desvio de função e que, de certa maneira, mostra a que ponto chegamos na descaracterização do regime do Estado Democrático de Direito no Brasil. Professor, sabe quanto ele cobrou? Esse advogado Assef cobrou da JBS? Eu vi lá, o OAF mandou um relatório de que ele recebeu 9 milhões de reais da JBS, e a JBS disse que não tinha nada a ver com Procuradoria-Geral, Ministério Público, não, que ele era advogado em crimes policiais comuns. O senhor já ouviu falar num honorário de tal altura para crime de porta de cadeia, professor? Não existe, não. Um crime, 9 milhões. 9 milhões de reais. Como honorários, eu nunca vi, mas, inclusive, em matéria penal, os advogados criminalistas, quando tem os grandes casos de corrupção, parece que ganham bons honorários, mas 9 milhões, não. 9 milhões é uma fortuna. Quer dizer, o jeito que tem 9 milhões é um milionário. Quer dizer, e nem uma procuração ele tinha. Para apresentar ao procurador. É tudo muito estranho, que mostra a completa decadência
das instituições no Brasil. Não é só o poder, não é só o Supremo que está, agora há alguns anos, de 2 a 4 anos para cá, com essa pecha. Quer dizer, realmente você tem o Poder Executivo sempre aprontando, o Poder Legislativo agora, você veja, para aprovar o veto, que é uma coisa absolutamente imprescindível, aquele veto do presidente da República, cobrou, agora está cobrando, e o Senado também está cobrando, que é 2 bilhões ou 4 bilhões de um fundo nacional, não sei o quê, e quer retratação. Quer dizer, perderam totalmente o decoro. Quer dizer, são instituições cujos integrantes perderam o decoro completamente nas suas funções. Essa é que é a realidade brasileira. Diante disso, eu vou ter que concluir aqui, porque nosso tempo está acabando, mas diante disso, eu queria só lhe fazer uma perguntinha aqui sobre o seguinte, isso tudo leva a uma coisa como o Bolsonaro voltando às suas origens de centrão, de pequena corrupção, pequena para essa história da loja de chocolate do Flávio Bolsonaro é de doer, né? O senhor, não há como exigir o cumprimento na justiça eleitoral do estelionato? O Bolsonaro voltando ao centrão, depois de ter prometido ao eleitor uma nova política que não tinha nada a ver com a velha, não existe um crime eleitoral nisso? Não existe crime, porque ele prometeu, não cumpriu, e na próxima eleição o eleitor pode perfeitamente votar contra ele se achar que ele não cumpriu e mentiu, né? Porque o Brasil é um país que não tem o crime do perjúrio, e muito menos o crime do perjúrio eleitoral, da mentira eleitoral. Não existe isso na legislação. Mas o que existe na realidade não é que este governo está apoiado no Centrão. Todos os governos, desde o Sarney, foram todos apoiados no Centrão, que é o núcleo que manda no Brasil, a oligarquia política absolutamente retrógrada, corrupta, tá certo? Que leva um país desse, com toda essa potencialidade que existe, ao atraso permanente, às diferenças brutais, a 67 milhões de pessoas que não têm nenhum emprego, nenhuma ocupação permanente, fixa. Quer dizer, é essa oligarquia que sempre volta. Ela foi assim com o Sarney, que instituiu o Centrão, de certa maneira, com o Collor caiu porque não aceitou ali o Centrão direto, já foi caindo direto. O Itamar, que só governou durante 2 anos, não teve tempo de ser absorvido pelo Centrão. Se fizesse 4 anos, talvez fosse absorvido. E assim o Fernando Henrique, e assim o Lula, assim a Dilma, e assim o atual presidente da República. Todos são dominados pelo Centrão. Quem manda no Brasil é o Centrão corrupto, é o Centrão atrasado, é o Centrão que absolutamente impede que a sociedade brasileira e o povo brasileiro trabalhem, que possam se organizar. É um sistema de opressão do Estado através desses políticos desqualificados que leva os países a ser esse drama permanente diário dessa diferença entre pobre e rico, que não existe em lugar nenhum, tá certo? E que nos deixa envergonhada perante todos os países do mundo. Nós vamos ter que concluir, porque o nosso tempo acabou aqui no Zoom. E o senhor vai voltar a fazer sua revisão do livro, hein? Vai lá voltar a fazer. Eu estou impedindo a sua revisão, agora eu vou parar aqui e o senhor volta a fazer a sua revisão do livro. Como é que é o nome do livro? O livro é Uma Nova Constituição para o Brasil, de um país de privilégio para uma nação de oportunidades. É um livro que vai ter nessa campanha, professor. Projeto. Tá bom, ótimo. Muito obrigado, José. Viu? Obrigado ao senhor pelo tempo que me deu e corra lá para sair bem direitinho o texto, que é perfeito. Tá? Tá bom, conto com você. Um abraço. Obrigado.